Já que estamos falando de assuntos policiais, a perícia feita no celular de Michael Santos, apontado como o assassino da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, aponta que ele acompanhou os passos dela desde 2024, sendo considerado um stalker. A Jovem Pan teve acesso ao vídeo em que Michael confessa ter cometido o crime. O Cacá Martins tem mais detalhes. A Jovem Pan teve acesso ao vídeo que relata o depoimento de Michael Salles dos Santos, que confessou ter matado a jovem Vitória. No material, ele conta como agiu no crime. Quando eu deixei, ela ficou... E utilizava? Ficou enterrado. Quando eu saí, ficou enterrado. E ficou com as duas... Utilizava? Dois pedaços de... Utilizava acima do corpo. No depoimento, ele também confirma que agiu sozinho. Aquele povo que todo que passou lá, que a gente ouviu, Gustavo, os Daniéis, não tem nada a ver com essa história. Nenhum dos outros averiguados. Após ser questionado pelo policial, Michael também afirma que recebeu ameaças depois de cometer o crime. Alguém te ameaçou? Os presos... amigos... Falso polícia. Os presos... As pessoas lá fora... Foi ameaçado. Para chegar à confissão, a polícia disse que designou um advogado para acompanhar o interrogatório. Porém, os advogados de Michael não reconhecem a legalidade da confissão. A defesa diz que o depoimento pode ter sido obtido com o uso de coação e que não foi informada previamente sobre a intenção do cliente em se manifestar. Tá aí. E nós já temos um convidado especial para falar sobre esse assunto, o Dr. Jacó Goldberg, que está aqui nos abrilhantando com a sua presença no Tá na Roda desse domingo. Dr. Jacó, que é psicólogo, reconhecidíssimo nessa área, vai nos ajudar a entender este perfil que tem se mostrado do Michael, professor Jacó, que, segundo a polícia, seria um obcecado pela jovem Vitória. Alguém que teria no celular dele diversas imagens dela e de pessoas parecidas com ela, que de alguém que, por exemplo, no caso do Michael, que faria ali uma perseguição, saber onde é que ela está, para onde que ela vai, ficar seguindo nas redes sociais. E aí nos causa a curiosidade de saber qual é esse perfil. Isso é um perfil de um psicopata? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Essa questão do psicopata nessa ordem de crime, ela enseja uma polêmica interminável. Nós temos que partir da ideia de que um indivíduo que comete um crime dessa natureza, nessas circunstâncias, com este contexto, ele não é normal em nenhuma hipótese. Se nós consideramos que a normalidade social é a obediência a uma certa ordem de conduta e de comportamento, por uma questão de racionalidade, ele tem que ser considerado anormal. Só que aí nós caímos numa armadilha que, para o Código Penal e para a legislação, é de uma discussão interminável. Qual é o perfil desse sujeito? Mais ou menos, vamos colocar dessa maneira, a diferença entre demencial e intencional fica exatamente na pré-intencionalidade. Quer dizer, o sujeito tem intenção de cometer o crime ou ele não tem consciência de que está cometendo um crime. Sim. Na minha opinião, é essa tênue fronteira que distingue o demente, vamos dizer, do criminoso. Tudo que indica no comportamento desse indivíduo, tudo leva a crer que se trata do perfil de um criminoso, talvez até filogeneticamente, talvez programado para o crime. Por exemplo, o senhor traz um detalhe importante, quer dizer que a grande diferença pode estar na capacidade dele de premeditar. É isso? Eu diria mais, de premeditar. Eu vou insistir no conceito de consciência, porque ele está ligado também a uma questão moral, certo, que já não fica só... É uma condição de auto-reprovar. Exatamente, de ter um código de ética que pauta o indivíduo.
Porque atrás de um crime dessa natureza, eu costumo dizer que todo crime é um ato político. Esse crime é absolutamente caracterizado pelo feminicídio. O sujeito é um covarde que executa com requintes de crueldade porque ele detesta a mulher. E isso tem um aspecto, uma profundidade cultural extremamente grave na sociedade brasileira, que continua sendo machista, não obstante todos os esforços. Tem casos dessa natureza. É claro que não é uma propriedade brasileira o feminicídio. Sim. Mas nós sabemos que o Brasil é um país que carrega o feminicídio como uma mancha indelével na nossa história. Sim, a gente volta a falar sobre essa questão de gênero, professor, mas me chamou muito essa atenção a questão da consciência e da capacidade de premeditar, porque no caso em específico, o Michael matou ela, segundo a polícia, a facadas. Foram 3 facadas, salvo engano. Essa coisa dele já ter com ele uma arma branca, uma faca dentro do carro, e que foi ali rapidamente utilizada para matá-la, indica esta condição, pelo menos da preparação para o ato. Como é que o senhor vê isso? Realmente sua pergunta é boa, indica sim, mas dá um outro dado. O que é uma faca? É a representação psicanalítica da ideia do pênis. É mesmo? Tem essa ligação? Mas é claro, é simbólico isso. De perfuração? E o próprio objeto em si. É característico, é simbólico. Então, ele tinha o que você falou? Ele tinha uma faca. Tinha uma faca com ele no carro dele. Porque ele não tinha. E eu insisto em várias análises de vários crimes, eu deixei óbvio isso, quando se tratava de feminicídio, provavelmente esse sujeito é impotente sexual. E ele quer manifestar a potência dele, e não é nem potência, é onipotência, esfaqueando, porque não tem condição de usar eroticamente o seu elemento de virilidade. Ele quer mostrar que é macho. E para isso isso é característico da covardia do feminicídio. Projeta na faca E quando você falou que ele tinha umas fotos e coisa e tal... Sim, o celular repleto de fotos, não só da Vitória, mas como de meninas parecidas com ela. Até essa questão de ter outras mulheres parecidas com a jovem que acabou sendo o alvo do crime. Isso é incrível, incrível. Porque teve um psicanalista, Arthur Koestler, que ele comenta o caso de um criminoso que procurava sempre pessoas com parecença. As vítimas eram parecidas com. E ele finalmente anota que se chega à conclusão que lembrava a figura da mãe do assassino. Porque isso sim, normalmente, é algo que se revela, sabe? É um acerto de contas com aquela mulher que, pelo complexo de Édipo, ele não pode possuir. Sim. Mas que é o seu objeto de desejo doentio, mórbido, patológico. O que o senhor está me falando, então, me provoca a refletir no caso do Michael, que se tiver uma investigação de psicanálise com ele, provavelmente ele vai ter algum problema histórico com a figura da mãe, que pode ou não se parecer com o perfil que ele identificou, que ele visualizou na Vitória, é isso? É, porque inclusive a semelhança que ele percebe é subjetiva. Por exemplo, eu olhando você, podemos dizer, não, mas não tem nada a ver. Mas para ele tem. Por um gesto, por um olhar, pelo movimento de corpo, pela gestalt. Às vezes não é só físico, às vezes não é só físico. Está dentro mais dentro, microfone. Está mais dentro dele. Sim. Do que na objetividade, né? É subjetivo, né? E essa condição dele de perseguir, de saber os passos,
da vítima. Como que o senhor analisa essa questão? Tem uma piada americana muito interessante, que é assim: uma mulher está dirigindo um automóvel em Nova York e ela manda colocar no vidro traseiro do carro: não me siga, eu também estou perdida. Qual é a ideia? Esse sujeito é um perdido. A perdição é um fator de vazio interno. Tanto é que você está contando aí que desde quando que ele persegue essa mulher? Há algum tempo, eu não sei. Vamos checar aí, Felipinho. Mas faz um tempo, né? Bom, ele deixou de viver a história dele, a biografia dele, a vida dele, sim, e projetou para cima da mulher. Então a perseguição finalmente dá para esse indivíduo uma razão de existir. Ele não tem razão de existir. Ele coloca nela a razão de existir dele. Aliás, isso é muito frequente, hein? É bom a gente anotar num programa como o seu. Esse tipo de indivíduo, e isso é particularmente para as telespectadoras mulheres. Quando o sujeito começa a insistir num excesso de paixão, cuidado, viu? O excesso de paixão não é prova de amor. Está sempre meio suspeito e ligado a uma ideia de obsessão, de posse, de domínio. Que é perigoso. Que é perigoso. Muito bem, estamos aqui conversando. A gente estava conversando aqui com o professor Jacó Goldberg, que continua conosco no Tá na Roda desse domingo, fazendo as suas análises aqui e já nos deu uma aula sobre o que pensa a respeito do Michael, que é o principal acusado aí da morte da Vitória. Na verdade, o único, segundo as investigações da polícia, ele teria agido sozinho nessa morte, um caso que tem gerado uma grande repercussão nacional, justamente pelos detalhes que estão envoltos deste caso, né? Não só a sua condição de perseguir, tem muitas coisas no seu celular a respeito dela, fotos, imagens, ali o passo a passo da vida dela, acompanhando até pelos stories que ela postava no Instagram, mas também pelas condições em que o corpo dela foi encontrado. E é justamente sobre isso que eu queria falar com o professor Jacó, que o corpo dela foi encontrado com a cabeça raspada, com sinais ali de brutalidade, senhas digitais. E aí o senhor começou esse nosso papo aqui, professor Jacó, falando sobre a análise a respeito da condição dele de ter consciência sobre o que estava fazendo. Esse corpo encontrado dessa maneira, testemunha a favor dele sobre uma possível alegação que possa haver no processo, nas investigações, de que ele não sabia o que estava fazendo? Esse corpo que tem esses sinais de brutalidade tão grande? A sua pergunta, ela nos remete ao nó górdio dessa questão da consciência, da sanidade, da saúde mental. Essa é a questão. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. O raciocínio é esse. Porque esse sujeito é doido, é maluco, porque um sujeito normal não faz. Mentira. Não é verdade. Isso é uma inverdade científica. Não tem base nenhuma na psicanálise, nem na psicologia, nem na neurologia, nem na medicina mental. Não tem. Isso é mais folclore. Só que, infelizmente, é um folclore fácil das pessoas imaginarem. Mas como assim? O sujeito vai e corta o cabelo e faz isso? O ser humano é o único animal na natureza que tortura, mutila por prazer. Nenhum outro animal faz isso. Os animais matam para sobrevivência, ou em defesa, ou seja, em que circunstância for. O ser humano tem o requinte do sadismo ou do sadomasoquismo, e o caso desse sujeito é absolutamente típico do indivíduo que tem prazer no sofrimento do outro. Muito bem. Professor, eu vou abrir para algumas perguntas do nosso time. A Jess Peixoto vai te fazer uma pergunta agora, depois os nossos outros convidados também vão participar com a gente dessa conversa. Fala lá, Jess. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença. Esse é um caso bem chocante, sem nenhuma dúvida. O aspecto do gênero e da própria relação
que o suspeito preso manteve com a Vitória de observá-la, de fotos, dessa paixão, dessa compulsão obsessiva em relação à figura dela, é um ponto central. O laudo do IML, até a coletiva de imprensa feito por aqueles que coordenam as investigações, menciona em dado momento que a Vitória não foi vítima de violência sexual, porque não tinha ali dentro do exame do IML isso, e que não haveria sêmen também no corpo da Vitória. E aí a minha dúvida é mais em relação ao que consideramos ou não violência sexual neste caso e qual a perspectiva do senhor nisso. Porque a Vitória foi encontrada nua, a Vitória foi encontrada com facadas na região do tórax, do pescoço, do rosto, e a Vitória foi encontrada com a cabeça raspada. Como que isso também não se enquadra como uma violência sexual em relação ao próprio corpo dela, está despido em relação ao ato que ela sofreu, em relação a essa paixão, essa obsessão que esse doente teria em relação a ela. O senhor concorda nessas definições de violência sexual que olham muitas vezes só para aspectos muito específicos, como, por exemplo, mencionar não havia sêmen? Qual a visão do senhor sobre isso? Bom, na verdade, a sua pergunta, ela se autorrespondeu. Realmente, você fez uma pergunta que já é uma tese por si só. Eu só posso te dar razão. É absolutamente sexual. Só é sexual. Nos mínimos detalhes, inclusive coincidindo com aquilo que anteriormente eu disse sobre a impotência dele. Como é que o impotente executa um ato sexual? De forma indireta, através da fantasia, principalmente. E é o que ele fez, tentando demonstrar, inclusive, uma potência que ele não tem. Então ele humilha, machuca, enfim. A sua pergunta se autorrespondeu. Sim, é um absurdo não considerar violência sexual uma performance dessa. Uma performance dessa, pelo contrário, ela só é sexual, porque ela nem é erótica. Porque a relação erótica tem alguma coisa de afetivo. Aqui não, aqui tem ódio. Ódio contra a figura da mulher e, eu repito, projetada por, sei lá que razões, da biografia do sujeito ou de uma opção até moral também. E aí é bastante delicado, é complicado de explicar. Mas pode ser até manifestação. Eu estava ouvindo antes vocês discutirem, por exemplo, a questão do racismo. Muita gente tenta entender o racismo. O crime não é para ser entendido. O crime, em geral, é para ser decodificado. Em que circunstâncias e coisas tal. Porque a ideia de entender já é uma complacência que precisa terminar em todos os crimes e realmente ser resolvido como uma questão social, científica, política, que é também a questão anterior que vocês estavam discutindo do racismo. Né? Professor, o senhor falou sobre a condição de impotência que pode ter nesse caso, e eu me recordo do caso do Maníaco do Parque, do Francisco de Assis. Que, aliás, eu acompanhei muito de perto. Exato, por isso a minha pergunta, porque tem uma correlação, porque ele também tinha esses relatos de muitas das vítimas, inclusive algumas poucas que sobreviveram, de impotência sexual, de não conseguir levar a efeito ali o seu abuso, e uma característica interessante, né, de um abusador sexual que não consegue performar sexualmente. Mas tem uma ligação íntima. Total, absoluta. O senhor que acompanhou tão de perto. Porque o contrário da impotência não é potência, é onipotência. O sujeito tenta compensar na fantasia, na imaginação, não é? O sofrimento que ele tem de não poder ter a satisfação com o uso do seu corpo. Muito interessante isso. Ou ele pode tudo. Ele não admite não poder. É mais ou menos isso, né? Professor Jacó continua conosco aqui, mas agora eu quero trazer um outro aspecto deste caso da Vitória, que é o aspecto das investigações que
tem a sua ligação com a tecnologia. E a gente tem aqui também na nossa bancada o Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em cybercrime, sabe tudo também sobre tecnologia, sobre direito digital. Pode nos ajudar a entender um pouco mais dessa investigação, Guto, a respeito justamente deste viés das investigações, né? Que se utilizaram aí de muitas informações que estavam no celular do Michael. Guto Durso. Obrigado, Koba. Boa tarde, professor Jacó. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, estão cogitando essa hipótese dele ser um perseguidor, né, que a gente chama de stalker, e que por causa desses elementos, principalmente dentro do seu celular, esses elementos técnicos, está se concluindo essa tese de que ele, então, poderia haver uma paixão, ele a perseguir, etc. Mas, normalmente, nós temos duas características para psicopatas e para uma situação de crime passional. A situação de crime passional, normalmente, envolve um casal ou uma relação ali que está se iniciando e que diante de algum momento se tem um crime. Diferente da situação do psicopata, né? Como bem disse o Koba e o maníaco do parque, que ele tem reincidência, ele tem histórico de violência, ele tem já um passado sombrio. No caso da Vitória, me parece que o autor, o Michael, não havia elementos de ter um passado violento, de ter registros contra ele, não tem nenhum boletim de ocorrência, etc. Isso sugere que realmente ele pode ter vivido uma relação com a Vitória e se tratar de um crime passional, de um momento exclusivo de violência, ou de desespero, ou de consumação de um crime, ou se realmente, mesmo sendo uma conduta isolada, ele pode ser um stalker, pode ser um psicopata. Esses elementos apontam normalmente para que sentido nesse caso especificamente? Muito prazer em revê-lo, Durso, querido amigo. Eu diria para você que as duas alternativas que você coloca, elas confluem, elas não são excludentes. Porque isso é que é extraordinário na ciência do comportamento. Às vezes a gente tenta simplificar o que não dá para simplificar, porque é complexo. Não é que é complicado, é complexo. E o comportamento do criminoso, e ainda mais de crimes dessa natureza, é muito complexo. Como ela disse, não dá para simplificar assim. Então não é violência sexual, porque não encontrou sêmen. Bom, desculpe, isso é quase anedota. Como assim? Como é que alguém infere da inexistência de sêmen? Só se... Bom... E então, respondendo ao Durso, né? Independente de ser um caso isolado, eu levanto até uma terceira hipótese, que é até mais preocupante. Quem é que nos afirma, quem é que nos dá a certeza de que ele não tenha precedentes e tenha, abre aspas, se saído bem? Nós todos sabemos o quanto é que criminosos, durante anos a fio, cometem crimes e, infelizmente, a sociedade não consegue localizar e assim até por porque diante. Ele é jovem, né? Também, por ser jovem também, não é? Pois é, o próprio maníaco do parque foi pego muito depois de muitos anos, né? Ô Durso, agora eu queria que você falasse aí da sua especialidade, dessa questão da inteligência a serviço da polícia. Da perícia que se faz no celular, das informações que constam de localização, os arquivos, tem jeito de apagar, não tem jeito, a polícia recupera. Como é que funciona esse tipo de investigação que nesse caso foi tão importante? Olha, Koba, se me permite, eu vejo dois elementos importantes sobre tecnologia nesse caso especificamente. O primeiro seria a conduta da vítima que pode ter prejudicado a sua situação. Tem uma postagem da Vitória 30 minutos antes do crime que ela divulga ao sair do trabalho. Então ela faz uma postagem nas redes sociais com uma legenda: estou voltando para casa, dia cansativo. E isso serve como elemento, sem dúvida nenhuma, para que um stalker, um perseguidor, um criminoso use contra a vítima. Sabe exatamente onde ela está, sabe que
ela estava num ônibus, estava se deslocando até em casa. Tudo isso é preocupante. Ele pode, inclusive, poderia ter esperado na porta de casa. Então, a primeira coisa são esses elementos técnicos que são desfavoráveis à vítima, que acaba dando informações demais. Com relação à investigação, aí são as questões favoráveis à própria persecução penal, à própria investigação, são que hoje o celular, ele é um fator, depois de um crime, muito determinante para efeito probatório. Porque você tem perícias, mesmo em documentos, em arquivos apagados. Ele é resgatado, depois da perícia, ele é possível ser analisado. Segunda coisa, geolocalização. Hoje, mesmo que o aparelho tenha o GPS desligado, para ter sinal, ele conecta nas antenas da operadora. A operadora registra o que a gente chama de ERB e dá para saber onde esse celular passou para ter sinal. Isso ajuda muito para você determinar a autoria, para você ter elementos suficientes para uma condenação. Inclusive no caso da Elise Matsunaga também, né, que teve um crime passional, ela matou o marido, etc. Foi um fator determinante na investigação que ela tinha ido com o celular até a estrada de Cotia, que foi ao local que encontraram o corpo. Mesma coisa nesse caso. Esses elementos presentes no celular, como as fotos ali, as mensagens trocadas, por onde esse celular se deslocou, são determinantes numa investigação, principalmente em casos graves, como no caso de um homicídio qualificado. E não só no caso da Elise Matsunaga, no caso da Mércia Nakashima também a gente teve a utilização aí dessa questão da localização do celular, né, que levaram lá o Misael Bispo para a cena do crime. Meus amigos, eu quero agradecer demais a participação do Luiz Augusto Durso, que esteve conosco no Tá na Roda desse domingão. Durso, obrigado, hein? Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Koba, obrigado a toda a audiência do Jovem Pan e até a próxima. E a gente continua aqui nosso papo com o professor Jacó. Professor, quero continuar esse tema porque é um caso de repercussão, né? O que faz também as pessoas se interessarem tanto por um caso de um crime de repercussão nacional como esse, a ponto das pessoas acompanharem como uma novela. Já há muito tempo você já participou, acompanhou de perto outros casos midiáticos, e já há algum tempo a gente tem uma dificuldade de ter um caso furando a bolha assim, né? Talvez pela pulverização dos meios de comunicação, né? Menos focados na imprensa tradicional, mas muitas redes sociais também, e esse é um dos casos que recentemente parece ter furado a bolha. As pessoas estão acompanhando de perto o caso Vitória. O que faz também as pessoas se sentirem atraídas por um caso como esse? São várias emoções. Sim. A primeira, medo. Não só as mulheres têm medo, é evidente, obviamente, porque se identificam. Sim. Mas muitos homens têm medo de... É um tema delicado, hein? Vai lá. Vamos lá? Aqui é sem filtro, professor. Ah, é? Queremos ouvir. Sim. É um tema delicado. O ser humano não é maniqueísta, como a mídia às vezes coloca a problemática humana. O bem contra o mal permanentemente. É mais complicado. Sim. Nós temos dentro de nós, todo ser humano tem, pulsão construtiva e destrutiva. Impulso de vida, biofilia, e necrofilia, impulso de morte. Eu repito que é um tema delicado, exatamente que a morte, em geral, é um tabu social. Ninguém fala da morte. Uma vez eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, e eu começo o artigo dizendo: todo mundo sabe de alguém que morreu, mas ninguém leva em conta a possibilidade dele mesmo morrer. É aquela pergunta, sabe quem morreu? Isso intriga, você encontra com... Engaja. E às vezes... O Jacó, você sabe quem é que morreu? Imagina, o deputado tal lá de Sergipe. Eu nunca fui para Sergipe, não conheço o deputado, e o sujeito está motivado pela morte do camarada. Por quê? Você usou uma expressão feliz, porque fura a bolha do tabu. Está falando de alguma coisa que no fundo assusta todo ser humano, inspira medo, porque a tanatofobia, sim, que é o medo da morte, é geral, todo mundo tem. Sim. Então um crime como esse, ele fura a bolha, sim, da tanatofobia. E aí vem o complemento disso, que é o que eu disse que é delicado, e a maioria dos psicanalistas, eu acho que tem restrição de falar, mas
mas eu não, né? Que é a tanatofilia. Que é o interesse. A vontade de morrer. Porque nós temos o instinto de sobrevivência, mas temos também um impulso Sim. de morte. E tem uma passagem muito interessante na psicanálise. Sim. Alguém pergunta para alguém, mas afinal de contas, o que é a morte? Olha a resposta como é interessante. A morte é o supremo redutor de tensão. Eu vou repetir. A morte é o supremo redutor de tensão. Sim. Então, as pessoas que frequentemente vivem debaixo de ansiedade, de sofrimento, de angústia, têm fantasias de morte, Sim. que às vezes chegam até a fantasia de suicídio. Sim. Professor, eu quero aproveitar para a gente fechar esse nosso papo. Uma aula, hein? Muito bom tê-lo aqui conosco para falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente fechar esse nosso papo e pedir para você algumas dicas valiosas para a nossa audiência. Como identificar um stalker, um perseguidor, alguém que tenha esses traços de personalidade que podem ser perigosos, para a gente fechar? A palavra interesse, que é a palavra-chave no caso do stalker, né? Ele é um sujeito interessado. Mega interessado. Mega interessado. A palavra interesse, etimologicamente, vem do latim inter esse, que significa estar entre. Então, se interessar é estar com outro ser humano, é participar da vida do outro. Quando é que nós temos que tomar cuidado? Quando esse interesse é excessivo. Mesmo em nome do amor. Veja bem, outro assunto tabu. Sim. Quantos pais, quantos filhos, irmãos, parentes e coisa e tal, em nome do amor deixam o objeto amado paralisado na sua vida por interesse. Fulano se interessa tanto pelo outro, se preocupa tanto pelo outro, que não deixa o sujeito fazer isso, não deixa fazer aquilo. Sim. Então, o stalker, suspeite de alguém que começa a se interessar demais Sim. por outro, em qualquer aspecto.